obrigada ao Piauí por ter convidado a gente pela oportunidade. Muito obrigada à diretoria da casa por ter feito esse evento muito cheio. Nós somos o Grupo Nós estamos aqui para fazer uma palestra musical para vocês sobre o exercício da gratidão. Eu acho que é um tema muito importante que nós exercitamos pouco no nosso dia a dia. Nós vamos começar então. Posso apresentar, né? Vai ver um cadinho, não muito um cadinho. É verdade. Meu nome é Isis, eu sou de Corrida. Sou Mário e eu sou de Divinópolis. Eu sou Ana Luísa, também sou de Corrida. Gente, eu sou Matheus, é um prazer estar nessa casa aqui bonita, cheia de gente, né? Nessa noite maravilhosa, começando essa semana espírita sobre gratidão. É importante dizer que o grupo nosso é um grupo recente, um grupo de música espírita recente, e essa proposta da palestra musical é a primeira vez que a gente está trazendo esse formato, né? Geralmente a gente faz eventos mais de música. Eu espero muito que vocês gostem. Para começar, nada melhor começar com uma música que nos toca. Claro que todas as músicas que a gente trouxe essa noite, elas foram pensadas, tanto a letra quanto a melodia, para tocar vocês com o tema, né? Para que o tema toque vocês, não só através das palavras, mas também através da música. Então peço para a gente tocar as músicas, vocês deixem a letra passar pela mente de vocês, percebam o que aquela mensagem traz, qual sentimento ela desperta no coração de vocês, tá bom? Então vamos falar. Então vamos começar com a música, para a gente dar início. Thank you.
se vai ver, sempre voltarei pra cuidar do amor, pra acalmar a dor e ser feliz. Para começar essa palestra, eu queria começar primeiro um pouco definindo o que é gratidão. Gratidão é a qualidade de quem é grato, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou benefício, um auxílio, um favor. A palavra gratidão tem sua origem do latim gratiam, tem seu significado na palavra graça ou gratus, em tradução ao pé da letra, significa agradável. Não exercitar gratidão diz muito sobre nós, se você for pensar no significado literal da palavra. Você está não se permitindo ser agradável com a sua vida, com a sua rotina. Você não se permite ser agradável com você e com os seus próximos, teoricamente, são as pessoas que você mais gosta, são as pessoas que você mais convive. Elas são seu esposo, sua mulher, seus filhos, sua família, seus amigos próximos, seus colegas de trabalho, as pessoas da casa espírita. Então, não exercitar a gratidão é não ser agradável com as pessoas que você mais convive e mais gosta. Então, será que nós estamos querendo começar nossos dias assim? Nós queremos ser espíritos melhores? Trouxe aqui uma passagem da Bíblia e se relaciona muito com o significado da palavra. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão dando por meio de nós. A cada coisa que nós damos ao próximo, e a cada coisa que ao próximo é grato a nós, muitos agradecerão a Deus a oferta. Tem a oportunidade de muitos agradecerem a Deus pela existência de vocês, pelo que vocês fazem todos os dias, pelos sorrisos que vocês distribuem por aí, porque muitas vezes é o único sorriso que as pessoas vão receber no dia. É a única palavra gentil que as pessoas vão receber no dia. Então, não permita que a pessoa se deixe influenciar dela e pense assim: nossa, muito obrigada por aquela pessoa que me tocou hoje. E para encerrar um pouquinho a minha fala, eu vou falar a clássica da casa espírita, que é: a quem muito é dado, muito será cobrado. E todos nós sabemos que o nosso exercício diário, o nosso ser espírita, em casa, no trabalho, no dia a dia, é o que vai nos levar daqui para uma encarnação melhor. E se todos nós temos essa ciência, e se todos nós escolhemos não exercitar essa gratidão, isso será mais cobrado de nós do que daqueles que vivem com ignorância. Então, nós temos que amanhecer o dia sendo gratos e levando os outros que convivem conosco a serem gratos por nós.
Oi, gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Mário, um pouquinho nervoso. Primeira vez falando assim na frente de todo mundo, meu negócio é cantar. Mas quando veio esse tema, me veio muito na cabeça sobre o tanto que a gente anda vivendo automático, né? A gente está sempre naquela correria, querendo chegar, mas não sabe nem na onde. Acorda, não sabe nem que pé que colocou primeiro no chão. E a gente vai levando tanto no automático e a gente acaba que esquece, né, de agradecer as coisas pequenas mesmo. Comigo também aconteceu. Eu estava andando desse jeito, muito ansioso, era gente comigo, eu dirigi querendo chegar rápido. E aquela coisa assim, só no automático mesmo. E eu pensei assim, eu vou fazer terapia. Aí primeiro dia, né, na primeira sessão de terapia, a psicóloga falou comigo assim, qual foi a última vez que você se sentiu feliz? Eu parei assim, não tem como responder. E aí ela pegou e falou comigo, como que é, né, sua rotina e tudo? Aí ela falou, eu contei, ela falou, você está vivendo muito automático, você está esquecendo de agradecer, você não está parando, você já acorda pensando no serviço, você está no serviço pensando em casa, está em casa pensando no serviço. E aí ela me propôs um exercício, né? Falou assim, você vai parar 30 minutos do seu dia, sem mexer em telefone nem nada, e você vai observar, você vai olhar a natureza, vai olhar os sons, e começa a observar essas coisas. Eu falei, tá, vou fazer uma caminhada. O primeiro dia, gente, eu não tinha parado para ver o nascer do sol, que é a coisa mais bonita do mundo. E eu pensando, tipo assim, como que eu falei que eu não sabia qual foi a última vez que eu me senti feliz, né? Umas coisinhas tão pequenas. Ontem mesmo a gente foi ensaiar, né? A gente vai participar da cerimônia. Na volta, todo mundo cantando, eu com meus amigos, e aquele pôr do sol mais bonito, aquela vista mais linda, eu pensando, gente, como que a gente vai tão automático assim que não consegue enxergar, né, as coisinhas pequenas, como que a gente não pode ser grato por pouca coisa. E aí eu trouxe 3 exercícios, trouxe um exercício para todo mundo fazer. Você está realmente Calma, tremendo. eu sou tímido. Em algum momento do dia, pode ser uma caminhada, pode ser um silêncio, faça uma pausa e tente perceber 3 coisas que vocês podem contemplar, 3 sons que vocês podem ouvir. Pode ser o vento, o canto de um pássaro, o pôr do sol ou até o silêncio. Pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas, porque muitas vezes a vida não precisa mudar para a gente ser mais grato. Às vezes só precisamos mudar o olhar. Amigo, brilha o sol, ainda sua janela,
Boa noite, gente. Boa noite. Que casa mais linda. Eu acho que são poucas casas que eu já fui assim, que eu vi tão cheia. Eu cheguei e tinha gente até em pé, teve uns banquinhos ali atrás. Fico muito grata por tanta gente assim participando desse momento. E agora eu vou puxar para um tópico um pouquinho mais sensível. Querendo ou não, essa realidade meio utópica, que às vezes parece até um pouco fantasiosa, né? Que é quando tá tudo dando certo, que é quando o sol tá bonito, o céu tá estrelado, ou de dia o sol tá radiante, tá tudo dando certo na nossa vida, não tem ninguém doente, não tem nenhum problema. E mesmo assim, nessas situações, a gente ainda consegue não ser grato a Deus. Mas geralmente é um pouco mais fácil. E eu queria levar vocês a pensar agora sobre ser grato em momentos difíceis. Sobre ser grato no momento que você está sem emprego, ou que tem alguém na família com câncer, ou que você está doente. Sobre ser grato até quando você atrasa e não chega no lugar no horário. Sobre ser grato em cada ponto que a gente considera ruim na nossa vida. E falar de gratidão, principalmente em momentos onde a vida dói, onde dói no nosso mais íntimo. É muito complexo, porque ninguém fala, nossa, dei um chute na quina da mesa, obrigado, Deus. Mas é justamente nisso que a gente mais tem que trabalhar, porque eu acho que é justamente ele que a gente mais peca. Eu trouxe um texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que fala um pouco mais sobre isso, porque muitas das vezes, nesses momentos, a última coisa que a gente pensa é em agradecer. A gente grita, a gente xinga, a gente reclama, a gente pergunta, por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? E aí o texto vem falando, a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova o ser. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. À primeira vista, essas palavras ficam um pouco duro, ficam um pouco positivista demais, né? Aquela pessoa que anda amando a vida, sendo feliz por tudo. Mas não é isso que Emmanuel nos trazer para nós. Não é ser feliz até quando está doendo. A gente pode sentir a dor, a gente deve sentir a dor. Ela é importante para o nosso crescimento. Mas é sobre não ser ingrato. É sobre aceitar a dor, aceitar aquele problema, aceitar aquela situação difícil. É sobre entender que aquilo é necessário para o nosso crescimento. E aí, nessa leva de entender, a gente começa a agradecer. Se eu entendo que aquele emprego não foi dado naquele momento, porque eu não estava preparada para aquele cargo, ou porque mais para frente vai ter um cargo melhor, eu vou me esforçar mais, vou estudar mais para conseguir alcançar algo melhor. Se eu entendo que eu me atrasei porque lá na frente tinha um acidente, talvez se eu estivesse no horário, ia me pegar. Eu
entender que eu estou doente hoje porque eu precisava parar antes que o meu espírito adoecesse junto com o meu corpo. A partir do momento que a gente entende que todos esses problemas, que todos esses acontecimentos, eles têm um motivo e um propósito, a gente começa a agradecer por aquilo que tem acontecido. E é justamente isso que a gente quer trabalhar com vocês. Nós não vamos sair daqui espíritos evoluídos, mas sair daqui tentando não ser ingrato. Vamos começar aos pouquinhos. Eu sei que ninguém vai chegar em casa, vai ver que o dinheiro não caiu na conta e falar obrigado, Deus. Mas vamos começar não xingando, não reclamando, não puxando todo lado para nós, porque a gente é o que a gente emana, a gente chama o que a gente emana. Então, a partir do momento que a nossa vida é cheia de ingratidão, a gente tem conosco espíritos não tão evoluídos. E fica mais difícil ainda que as coisas aconteçam dentro da nossa vida. Quanto mais a gente é grato, mais as coisas vão encaminhando, mais as coisas vão fluindo. E mais aí a gente vai ser grato ainda. Então, a gente tem que entender como espíritas mesmo, dentro do livro dos espíritos, o mais Kardec fala e pergunta é sobre as dificuldades, por que acontece. O que mais a gente sabe é que a gente tem vidas passadas, vidas futuras. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E um mundo de provas e expiações não é um mundo feliz. A gente não é espírito evoluído para ser feliz ainda. Nós estamos aqui, infelizmente, porque nós escolhemos ir pela dor. Se a gente tivesse escolhido pelo amor, a gente não estava sofrendo tanto assim. Mas a gente é insistente, a gente é criança ainda. Então, a gente vai passar por provas e expiações. E quando a gente está ali programando a nossa reencarnação, a gente escolheu passar por tudo que a gente está passando. Então, mais um motivo para a gente agradecer, porque Deus permitiu que aquele planejamento espiritual que a gente fez, que ele fosse concluído, que a gente pudesse passar por esses percalços para poder evoluir. Porque ninguém aprende na monotonia, ninguém aprende no neutro. A gente aprende tropeçando, errando, para a gente poder ir subindo. Às vezes a gente sobe 2 degraus, volta 1, tá tudo bem, mas a gente está indo para frente. Acho interessante também que dentro dessa passagem fala: rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina de Jesus Cristo. Então, que nós possamos agradecer todos os momentos, desde o dia que clareou. Obrigada a Deus por acordar. Obrigada a Deus pelo pão que está aqui na minha mesa. Obrigada a Deus pelo meu chefe que é exigente, mas que me faz ser cada dia melhor. Obrigada a Deus pela minha família. Obrigada a Deus por ter concluído esse dia. E tentar sempre não ser ingrato. Né? Vamos sair daqui tentando não ser ingrato. Daqui a um tempo a gente volta aqui e começa a ser grato. E vamos em passos de tartaruga, mas dando passos sem estagnar. E aí a revolta começa a dar lugar à aceitação. E a aceitação começa a dar lugar para a gratidão. Nós vamos cantar uma música que fala muito sobre isso, sobre essa nossa ingratidão. Mas antes de começar, queria ler o finalzinho da mensagem. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Sonho que eu tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta,
os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer. Quando passavam as cenas, as horas mais tristes de todo o meu ser, então ao Senhor reclamei, somente o meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou-me dizendo assim: tenha coroa de espinhos, morri numa cruz e duvida de mim. E estes rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. E estes rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Música linda, né, gente? Senhor Jesus Cristo, que energia maravilhosa. Ai, gente, quando a gente pensa em palestra, em na casa espírita, semana espírita, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Pelo menos falando por mim, eu acho muito fácil, às vezes, eu fico até um pouco frustrado, na verdade, de ir na casa espírita, eu vou lá, eu sento na cadeira, eu ouço a palestra, eu volto para casa e tudo continua igual. A gente aprende, a gente estuda muito, mas eu às vezes sinto um pouco de falta da prática, assim, sabe? É muito bom estar aqui, é muito bom estar estudando, mas hoje eu queria trazer um pouquinho, trazer algo que vocês conseguissem levar daqui para a vida de vocês. Porque a gente fala de gratidão, e a gratidão ela é necessária, mas de onde que ela vem? A gente vai se cobrar da gratidão e a partir daí a gente vai ter, né? E estudando sobre o tema, eu percebi que a gratidão ela não é algo que você vai falar assim, agora eu vou ser grato, pronto, eu sou grato, né? Ela é uma construção dentro da nossa psique, assim. São padrões que a gente vai quebrando, padrões de repetição que a gente está acostumado, né? Quando a gente vai repetindo reclamações, dando foco às coisas complicadas, esses padrões vão ficando na nossa cabeça e a gente vai repetindo isso. Então, para a gente viver a gratidão de fato, ela também precisa ser exercitada, também precisa ter essa repetição. Assim como essas coisas automáticas do dia a dia que a gente faz sem pensar, a gente não vai sair daqui e ser pessoas gratas do dia para a noite. Então, a gente precisa desse exercício. E eu queria convidar vocês, gostaria muito que vocês colocassem dispostos nesse momento a um exercício que, para mim, ele é fundamental quando a gente fala de gratidão, que é a gente entender a nossa presença. A gente viver com presença. O que é viver com presença? É a gente olhar e ver. É engraçado essa frase, né? Olhar e ver. Porque quando a gente olha, a gente está vendo. Mas será que a gente está vendo mesmo? Às vezes a gente está voltando do trabalho, andando para o carro e
Tem tanta coisa acontecendo, igual o Mário estava falando, às vezes um pouco só bonito, pessoas conversando, e a gente está pensando no programa de casa do meu filho, o que eu tenho que fazer quando chegar em casa, eu tenho que fazer a janta, tenho que cuidar disso. E a gente está olhando um monte de coisa, mas a gente não está vendo nada. Como que a gente vai ser grato se a gente não está conseguindo nem ver o que está na nossa frente? Então, eu convido vocês para, nesse momento, a gente trabalhar algo que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês, para trazer a presença. Eu acredito que através da presença real, a presença que a gente olha e vê, é daí que a gente consegue desenvolver a gratidão. Então, vamos testar isso na prática? Olha, quantas pessoas tem aqui nessa noite reunidas com um propósito maior, né? Reunidas para esse propósito da Semana Espírita, buscando algum consolo, buscando um estudo, que é a promessa do doutrina espírita. Se a gente conseguir, o que eu estava querendo dizer é que esse movimento, apenas que, eu falo porque eu faço muito isso, esse movimento de apenas ir, caminhar da casa espírita, ouvir a palestra e voltar para casa, ele é muito positivo, mas a gente não começar a quebrar esses padrões na nossa psique, esses padrões de repetição, que a gente faz todo dia igual, as coisas realmente não vão mudar. Então, para a gente perceber e sentir como que a nossa ação, a gente, enquanto autores da nossa realidade, né? A gente aprende no Espiritismo que somos co-criadores. Mas o que é isso de ser co-criador? É exatamente esse processo de a gente sair desse padrão automático, desse padrão das repetições, e começar a ter consciência daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está pensando. E aí a gente vai regulando o nosso padrão vibratório, nosso modus operandi, né? Para criar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer. Então, assim somos co-criadores. Eu queria que a gente tentasse sentir isso todos juntos, a energia de cada um, a energia da casa. Então, eu convido vocês, quem se sentir confortável, que vocês se entreguem nesse momento. Quem puder descruzar as pernas, descruzar os braços, colocar uma posição relaxada. Quando a gente fala de presença e quebrar padrões automáticos, falando da própria ansiedade, né? Muita gente se queixa da ansiedade, dessa velocidade, rede social. A gente precisa aprender a desacelerar. E a melhor maneira de fazer isso, são dados comprovados pela ciência, é através da nossa respiração. Muitas vezes, às vezes a gente ouve isso e pensa, nossa, mas será mesmo? Então, eu quero que agora, nesse momento, a gente vai focar apenas na nossa respiração. Quem se sentir confortável, feche os olhos. Quem não quiser fechar os olhos, só abaixa a cabeça para ter o mínimo de estímulo visual possível, né? Porque esse é um momento seu com você mesmo. É um momento de entrega, porque você veio aqui nessa casa espírita para sair com algo, sair seja com uma energia melhor, uma palavra de sentido. Então, esse é o momento de você ser co-criador daquilo que você quer para a sua vida. É o momento de você não só ouvir, mas se conectar com você e aprender a sorrir. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu vou convidar todo mundo para que, nessa posição relaxada, a gente perceba a nossa respiração. E é através dela que a gente consegue sair desse modo automático. Então, vamos todo mundo junto, respirar pelo nariz bem profundamente. Depois vocês vão deixar o ar sair pela boca de forma natural, sentindo como o pulmão consegue expulsar esse ar, a própria pressão do pulmão. Então vamos todo mundo junto, eu vou contar, a gente respira profundamente. 1, 2, 3, respira pelo nariz. Devagar. Mais uma vez, respira pelo nariz, enche bem o pulmão, sente o pulmão mexendo, inflama. Solta pela boca devagar. Mais uma vez, respira pelo nariz. Solta pela boca devagar. Mais uma vez, respira pelo nariz. Solta devagar.
a respirar pelo nariz e segurar o ar por 3 segundos. E depois soltar pela boca. Então, todo mundo junto. 1, 2, 3, respira. Segura. 1, 2, 3, solta. Respira. 1, 2, 3, solta. Agora a gente consegue se sentir bem mais presente, nos unidos, conectados. E nesse momento, não tem problema se vai aparecer pensamentos aleatórios na sua cabeça. Deixe que eles passem e vocês vão voltar a atenção para esse momento presente. Sintam o pé de vocês no chão, o peso das pernas sobre o chão, nosso peso sobre a cadeira. E quando a gente vai sentir isso, a gente continua respirando automaticamente. Porque a gente está aqui, a gente está presente. Relaxem agora o ombro de vocês, as costas, sintam o peso se acomodando sobre a cabeça. Quando vocês estão aqui e agora. Eu quero convidar vocês para uma viagem dentro da nossa própria cabeça. Esse é um momento de conversar com você mesmo. Esse sentimento gostoso, dessas energias boas dessa casa que a gente está aqui agora. O espiritual que nos ilumina nesse momento. Eu quero que vocês imaginem uma luz bem acima da cabeça de vocês, uma luz branca que brilha. Ela começa petitinha, mas à medida que todo mundo vai imaginando essa luz branca, ela vai aumentando de tamanho, ela vai crescendo e crescendo dentro da nossa mente. Que a gente começa a sentir que essa luz domina o ambiente. A luz de cada um aqui se une no ambiente iluminado, no ambiente de paz. E nesse momento, sem buscar, sem se esforçar, vocês vão se permitir sentir os sentimentos, seja ele qual for, de gratidão que vocês têm na sua vida nesse momento. Não busquem, deixem que ele venha até vocês nesse momento. O sentimento de gratidão não seja uma viagem, uma pessoa, uma ação que aconteceu no seu dia. Esse sentimento vai te encontrar. Foque nele. Talvez venham outros pensamentos, deixe eles passar, mas você tem o poder de escolher o que focar. Então, foque nesse sentimento de gratidão. Olha como ele brilha. Sente o que ele desperta dentro de você. A energia que ele desperta. Agora, nesse sentimento aí dentro de vocês vão unir esse sentimento bom com aquela luz branca que a gente está visualizando. Olha como eles se somam e aquecem nossos corações, nossa mente, o nosso espírito. Como nesse momento a gente está menos ansioso, mais presente e bem mais próximo do sentimento que a gente chama de gratidão. Eu vou ler para a gente um texto que chama Mantra da Gratidão, de autoria do João de Ângeles. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dou. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e de descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma eu honro meu nome, eu honro meu compromisso e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu consigo comprar, pois tudo que eu adquiro é fruto do meu trabalho.
Gratidão às pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim eu desenvolvi a força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim eu me senti muito amado e abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso, financeira e pessoal, que eu recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas que faço. Gratidão ao universo inteiro que conspira a favor de cada pensamento meu, por isso eu escolho com cuidado tudo aquilo que eu penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. Então esse é o texto da Joana de Ângeles. À medida que for me sentindo confortável, podem abrir os olhos. E vamos tocar uma música para reforçar esse momento de boas energias, né? Essa música ela chega para a gente com uma forma, assim como a gente fez agora, de expressar a gratidão, que é através da prece. A gente sabe orar, não só para pedir, não só para agradecer, mas a oração para uma conversa sincera com o nosso mentor, uma conversa sincera com Deus, e também é uma forma de a gente se sentir aqui presente, porque não existe a gratidão sem a gente conseguir observar nosso momento. Então essa conversa com Deus, ela também é uma forma de gratidão, mesmo que a gente não esteja só agradecendo, consegue entender? Porque a gente se colocando ali presente, se colocando o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, a gente consegue realmente estar ali e observar as coisas a partir daí. E desenvolvendo diariamente, como eu disse, esse exercício da gratidão.
caminhando para o nosso fechamento. Espero que vocês tenham conseguido sentir essa energia boa desse momento, breve momento de meditação, né? Que vocês, nesses momentos do dia a dia de correria, lembrem de parar para respirar, que seja. Espero que pelo menos isso vocês consigam levar daqui, né? Não só para trabalhar a gratidão, mas para trabalhar, às vezes, o autoconhecimento, esse encontro com a gente mesmo. Porque a gente sabe como o Espiritismo é essa doutrina super consoladora, né, gente? E a gente tem que ser muito grato a ela, porque ela nos faz entender que nós aqui, claro, todo mundo aqui tem dificuldade, está passando por coisa complicada, mas a gente é espírito imortal. A gente é imortal. Independente do quanto a gente caminhar para frente, do quanto o tempo passar, a gente desencarnar, a gente ainda vai existir. E é muito legal, se a gente parar para pensar, a gente está aqui no planeta Terra. Está aqui no planeta Terra. Só que o espaço, ele também é infinito, né? Se a gente sai do planeta Terra e caminha milhares de quilômetros, a gente não vai ter saído nem do sistema solar ainda. E se a gente caminha mais milhares de anos-luz, a gente vai ter saído do sistema solar, mas ainda vai estar na galáxia. E a gente pode caminhar milhões de anos-luz que a gente não tem nem noção de quanto tempo é isso. E a gente não vai ter caminhado nem 1% do que é o espaço, porque ele é infinito. Então a gente pode caminhar infinitamente para frente, que o espaço não vai acabar. Então, olha que milagre que é a vida. Quanta coisa que se alinhou, quanta poeira cósmica, junto com probabilidades minúsculas, se juntaram para a gente estar aqui agora, conversando, ouvindo essas coisas. A gente é feito de poeira estelar, poeira de estrela, que se condensou e evoluiu. E agora a gente está aqui, super pequenos no meio desse espaço infinito. Mas a gente também é infinito. E as dificuldades que a gente tem aqui agora, perante a infinitude do Espírito, são coisas que vão passar tão rápido. Vai chegar lá na frente, igual quando chega no final do ano, né, a gente, nossa, esse ano passou rápido demais, mas às vezes no começo do ano a gente estava desempregado, com dificuldade ali, complicada, e chegou no final do ano, a gente falou, nossa, como passou rápido, aquelas coisas, a gente já esqueceu. Assim é com a vida. A doutrina espírita, ela chega como doutrina consoladora, nesse lugar, principalmente de entender que somos espíritos imortais. Porque a gente entendendo isso, e claro, entendendo que os problemas, as dificuldades, elas vêm para nos ajudar nesse processo, entendendo essa infinitude do espírito e da alma, a gente entende como os problemas e as dificuldades são super pequenos e como que a vida é um milagre. Como a gente está aqui respirando, trabalhando essa respiração, vendo as pessoas que a gente ama, vendo a natureza, vendo o pôr do sol, ter o prazer de acordar todo dia, já é um milagre, já é um motivo para se agradecer. E claro que vai ter problema, mas a gente pode contar com a espiritualidade amiga, a gente pode contar com nossas orações, com aquelas pessoas que estão do nosso lado. Então, se a gente parar para pôr uma balança, a gente só tem o que agradecer. E vocês perceberam naquele momento de meditação, como que quando a gente se coloca disposto, a gente criou um momento de boas vibrações? Vocês sentiram um calorzinho no coração, o corpo realmente mais leve? Vocês sentiram? Isso é aquilo que a gente tanto fala no Espiritismo, da gente como co-criadores da nossa realidade. Só que para a gente ser co-criador, a gente precisa de presença. A gente precisa estar lá, a gente precisa querer. A nossa mente tem que ir atrás, tem que buscar aquilo. Então, são nesses momentos, nesses pequenos exercícios que a gente vai desenvolvendo a gratidão. Ninguém vai sair daqui e ser a pessoa mais grata do mundo. A gente ainda vai estressar, vai xingar. Só que a gente precisa ir trabalhando com o estudo da doutrina, com momentos diários dentro da nossa oração para agradecer, para criar esse momento gostoso que a gente criou aqui, sozinhos, né? Porque
Quando a gente muda nosso padrão vibracional, a gente fala muito isso no Espiritismo, né? A gente somos rádios de frequência, né? E frequência, elas se conectam com outras frequências, literalmente. Quando a gente está em baixas frequências, frequências de medo, de raiva, de angústia, e alimentando aquilo, repetindo aquilo, nosso cérebro adora a repetição. Quanto mais a gente repete, mais ele aprende, mais ele repete aquilo. A gente se conecta com isso. E quando a gente está nesse momento de medo, de angústia, de ansiedade, ser grato é muito difícil. É muito difícil. Mas quando a gente consegue elevar essa vibração, como se a gente mudasse a nossa frequência de rádio para uma vibração mais alta, assim como a gente fez aqui nesse breve momento de meditação, um momento super rapidinho. A meditação é uma prática que tem muito mais potencial. Aí sim a gente consegue se conectar com essas energias mais elevadas. E por mais que a gente esteja passando por coisas difíceis, essa mentalidade, essa energia, essa vibração mais elevada vai nos ajudar a nos conectar com as coisas boas, com esse sentimento de gratidão que surgiu durante esse momento de meditação. Então, a próxima música que a gente vai tocar após esse momento é uma música para, não sei se todo mundo conhece, mas para agradecer, né, a doutrina espírita, por tudo que ela nos traz, pela consolação, e não só a doutrina espírita, como o nosso coautor da doutrina espírita, né, Allan Kardec. Pessoal, esse foi o nosso momento, nossa palestra cantada com o grupo Nós sobre a gratidão. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido sentir um pouquinho de gratidão e entendido um pouco do que é esse sentimento tão difícil de trabalhar e levar para nossas vidas. Então, a gente queria, antes de finalizar,
tocar mais uma canção que é marca registrada no nosso grupo, né? Sempre toca ela, que a gente gosta muito dela, da energia que ela causa. Dá tempo de a gente tocar mais essa música, tá tranquilo? Espero que vocês aproveitem bastante, porque essa música tem um lugar especial no nosso coração e a gente quer que ela tenha no coração de vocês também, tá bom? É uma música que não tem algum lugar que a gente possa ouvir, é a composição de um amigo muito querido nosso, que fez essa música maravilhosa e que nos toca profundamente. O nome dela Aproveitar o momento de gratidão, obrigada pela música. O nome dela é Vida Ser Vivida. Isso aí, podia ser vivido. Então, para a gente finalizar o nosso momento, vida ser vivida. A certeza me consome. A angústia me invade o coração. Me falta o chão. A angústia me domina. Quero viver, quero estar aqui. Minha condição espiritual me faz pensar. O que será da minha vida não vivida? Cada dia ao seu lado, preciso acreditar. É a fé que me consola. A vida se renova, parece como um jardim. E o amor entra assim. É Jesus que me orienta. Preciso continuar, não há um fim. O amor sustenta a vida a ser vivida. Uma luz vem de dentro, é a fé que me consola. Jesus que me ilumina.
Obrigado, gente, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui.